Conhece, não precisa muita coisa. Sou ex-aluno do Instituto Van Gogh, era professor do Van Gogh, mas fui ex-aluno do Van Gogh, né? E daí tudo que a gente sabe de falar da acupuntura, basicamente é o que o Van Gogh falou. Mas hoje, assim, o que eu mais uso não é muito o que o Van Gogh e o Tran falou. Hoje, a minha base mesmo são os textos antigos. Lin Shu, Suen, Da Sheng, Nanxing. Então, eu pego dali a maior parte das coisas. O que o Tran fez e o Van Gogh fez foi fantástico. Ele me deu a ideia. Só que o que eu quero tentar divulgar para todo mundo é que, assim, vocês querem estudar acupuntura, tem que ser no Lin Shu, Suen, Nanxing. Não é nesses livros traduzidos que alguém escreveu. Tá? Então, assim, seria para tentar divulgar onde que as pessoas têm que pegar a fonte. Aí eu acho muito importante isso, pegar a fonte dele. Fonte correta. Pois bem, vamos lá. Pancasendorf. As ilhotas de Langerhans são as responsáveis pela elaboração e secreção dos hormônios insulina e glucagon para o sangue. As células beta secretam insulina, as células alfa secretam glucagon. Isso aqui, vocês médicos sabem tudo isso. Pronto, próximo. Então, assim, isso aqui é um desenho bem chulo, mas está parecendo que a Paola fez para mim. Em todo caso, assim, você come o açúcar, aumenta a glicose, ele vai para a célula beta, ele vai para as ilhotas de Langerhans, libera a insulina vai ativar isso aqui que chama IRS, ele sensibiliza o GLUT, tá? Para frente. Sim. E aí, assim, o IRS sensibiliza o GLUT para ir para a borda da célula, ele vai vir aqui, ó. Então ele fica lá dentro, né? A insulina ativa o IRS, esse IRS empurra o GLUT para vir aqui para a borda. E quando ele vem aqui na borda, aí a glicose entra dentro dele. Tá? Então qual que é o caminho da coisa? O caminho é aqui, estimular aqui, isso aqui empurrar para cá e a glicose entrar. Tá? Próximo. Então, assim, ali dentro da glicose, tudo que você já sabe, ele faz a glicólise, ele transforma em piruvato, o piruvato entra no ciclo de Krebs, ele vai fazer a fosforilação oxidativa, produz o ATP, que é tudo que a gente quer, e nesse ciclo também você tem a respiração celular, né? Quem vai fazer a oxidação é o oxigênio, e ele libera CO2. Então, assim, tudo aquilo que a gente é óbvio para vocês, é óbvio para vocês, mas assim, de onde que sai essa respiração? Eu respiro oxigênio e sai CO2. Na verdade é ali, ó. É no capilar que vai acontecer, tá? Então, o problema todo está aqui, ó, nesse tal de insulina e IRS. IRS significa insulina receptor substrato, receptor de insulina. Isso aqui. O grande problema da diabetes está aqui. Tá? Vamos lá. E aí, assim, o problema com o IRS, aqui eu vou repetir muito, porque a coisa que tem que guardar é aqui o problema, tá? O grande, ele não consegue deslocar o GLUT4 quando a insulina, e aí vai ficar sobrando insulina e glicose fora da célula. Porque ele vem aqui para estimular. Se ele não entra, ele fica do lado de fora. E a glicose também não entrou, a glicose também fica do lado de fora. Próximo. Então, assim, o IRS, eu coloquei aqui, como fosse isso aqui, é o receptor. É uma proteína e ele tem elementos químicos, magnésio, manganês, cromo e vanádio. Assim, para que é isso? Aí a gente vai ver nas propagandas que tem, para melhorar a diabetes, come não sei o quê. É alguma coisa que é rica ou em magnésio, manganês, cromo e vanádio. Então, você quer tratar diabetes, aí vem aquelas propagandas, come isso, come aquilo. Aí você vai ver que a questão é o que tem nessas substâncias que a pessoa fala para comer. E está comendo os vegetais, né? Tá?
Quando a insulina se liga ou se encaixa no receptor, acontece estímulo multicráter, dirige para a membrana e permite a entrada de glicose. Tá? Eu vou repetir muito isso, porque é fundamental isso aqui. Pronto, vamos lá. Então está aqui, ó. Ele vem aqui, encaixa, vem e a glicose entra. Próximo. Então, assim, o problema começa na altura do encaixe. O encaixe é que é o problema. E ele não ativa o glúteo. O glúteo é que vai deixar entrar, mas se ele não ativar o glúteo não vai não. Tá? E aí começa o que a gente chama de resistência da insulina. Próximo. Vai? O que acontece com o IRS? É uma inflamação no IRS que impede o encaixe da insulina no IRS. O grande problema, então, são as inflamações. Né? Eu lembro de ir lá naquelas palestras lá do Otávio, lá com o IB, que ele falava bastante sobre inflamações. Aí a gente vai vendo que tudo é inflamação. A maior parte do problema é a inflamação que não deixa a célula funcionar direito. Né? Aí aqui ele não deixa o IRS funcionar direito. Tá? E ele é causado por vários motivos. Né? Então, pela primeira conclusão, pela acupuntura, não adianta tonificar o passo panca, fazer Shumon e ponto fonte, que é o que eu fazia. É o que a gente fazia. Esse aqui não resolve. Ele pode resolver para quem tem diabetes tipo 1, ou então que o pâncreas acabou tudo. Aí ele tem função. Mas o problema no diabetes tipo 2 não é isso. Tá? Então você vê, isso não adianta, não é um problema falta de produção de insulina. É uma deficiência, não é uma deficiência do pâncreas. Inclusive o pâncreas está trabalhando, beleza. Tá? A resistência é o começo do problema. Se a glicose não entra, ele vai repercutir em 3 locais principalmente. Se a glicose não entrou, né, quem vai começar a trabalhar é o fígado, o músculo, o tecido adiposo, que pode ser num dos locais ou nos 3 locais. É o que pode acontecer. Vamos lá. Então, assim, nós já escutamos falar muito do glicogênio. É uma reserva de glicose, né, de glicose no glicogênio. Ele tem essa reserva no máximo para 12 horas. Tá? Passado esse tempo, o fígado lança a mão de obter glicose de outras fontes. E esse glicogênio, na verdade, você fabrica todo dia. E quando você entra em jejum, por exemplo, vamos lá, eu comi às 8 horas da noite, mais 8, dá 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, o seu fígado começa a fazer glicose também. Porque ele tem que transformar, você não pode ficar sem glicose. E tudo precisa de glicose. Né? Como tudo precisa de glicose, então aí ele vai buscar em outras fontes, tá? Em outras fontes. Não, volta um. Tá, deixa eu, só para pensar. Esse tempo, o fígado, nós estamos falando do fígado. Vamos lá, para frente. Então, outras fontes de glicose. Ele vai fazer a tal de gliconeogênese. Fazer uma nova glicose. Para produzir da seguinte substância. Do glicerol, que vem do triglicéride, ou dos aminoácidos, exceto a leucina e a lisina, e do lactato. Então, são essas 3 coisas que produzem glicose a partir da gliconeogênese. Tá? Então, assim, vamos lá. Próximo. Então, assim, o triglicérido é o seguinte, são gorduras, né? Então, aqui você tem, nesse pedaço daqui para lá, é o glicerol. Daqui para cá, são os ácidos graxos. Tá? Então, ele é remendado. Então, você tem 3 ácidos graxos, por isso que chama triglicéridos. Tá? Mas tá aqui, daqui ele separa. Tá? Pronto. O glicerol, dos triglicéridos. O glicerol é separado dos 3 ácidos graxos e a partir do glicerol você pode obter glicose. E dos 3 ácidos graxos, eles não obtêm glicose. Então, para que serve o ácido graxo? Tá? Então, assim, você veja bem, vai separar. Isso aqui eu pego e faço glicose. Isso aqui não serve para produzir glicose, ele vai servir para outra coisa. Vamos lá.
Quando você faz isso, aí tem o lactato, lembra? São 3 substâncias, né? Tem o lactato. No exercício intenso, o músculo faz a fermentação da glicose e transforma em lactato, ele vai virar piruvato e aí entra no ciclo de Krebs. Tá? Eu estou falando aqui como é que ele é aproveitado, né? O próximo. Dos aminoácidos, a mesma coisa. Os aminoácidos são transportados sob forma de alanina e glutamina, que vai se transformar em piruvato. Você vê que aqui também, quando a gente vai falar em Alzheimer, essas substâncias entram no mecanismo da coisa, porque ele que tem que transportar a glicose para dentro da célula. Tá? E você pode aproveitar do aminoácido. Todas essas transformações acontecem lá no fígado, que a gente está falando. O problema de um deles é no fígado. Tá? Até aqui tudo normal, obter a glicose a partir de substâncias que o corpo não pode ficar sem glicose. Normalmente a glicose na célula é para produzir ATP. E lembrar de um detalhe, porque a gente está explicando de célula por célula, mas nós temos 36 trilhões de células, e nessas 36 trilhões acontece isso. Tá? Então a gente vai lá, produz ATP, então você fica uma célula fazendo ATP. Nós somos 36 trilhões fazendo ATP, senão não vive. Então ele precisa de glicose. Daí é uma coisa que eu vou reforçar aqui, que não está no texto, mas assim, os 5 elementos da terra que a gente fala é madeira, fogo, terra, metal e água. Não é assim? A madeira quem é? Na verdade é o vegetal. É o vegetal que produz glicose. Tá? Então assim, para que tem aqueles 5 elementos que ele fala madeira, fogo, terra, metal e água? O que é a madeira? Por que ele botou a madeira? A madeira, na verdade, traduz como vegetal, que é onde você pega a glicose. E todas as células, basicamente, precisam de glicose para viver. É aquele negócio do ciclo de Krebs, que a gente estuda na faculdade. Eu decorei aquela poronga lá, mas nunca entendi o que é. Tá? Aí agora que a gente vai começando a tentar entender o que ele está querendo dizer. Como é tudo segmentado, você acaba, quando você junta, você fala, agora eu estou entendendo o que ele queria dizer com a tal de madeira. Na verdade, madeira é o vegetal. Tá? Próximo. O problema começa quando a insulina não ativa o gluticoate, que a gente falou até agora, né? A insulina não consegue ativar porque está inflamado. Então tem inflamação. O problema é a inflamação. Quem que causa a inflamação? Vamos lá. O IRS inflamado não funciona devido a inflamações e cria a chamada resistência insulínica. Eu volto aqui porque eu tenho que insistir nisso, senão a cabeça da gente foge por aquilo que a gente já sabe. Tá? Vamos lá. Então, aquele mesmo desenho. Tem aqui, estimula, aqui a glicose entra. Vamos lá. A gliconeogênese no fígado. O fígado reserva a glicose na forma de glicogênio, transformado pela ação do glucagon, aí tem que estar de insulina e glucagon que vai fazer isso, numa situação, quem vai ativar quem vai atuar nessa fase da gliconeogênese é o glucagon, tá? Então, como tem falta, tem problema. E aí, assim, como é que eu falei para você? Então, tudo ele faz uma reserva de glicogênio, que vai ser gasto quando eu ficar em repouso ou ficar sem comer. Tá? Ou vou fazer um jejum, vou fazer alguma coisa, ele tem que fabricar. Então, ele está lá com uma reserva. Só que quando eu como, ele aumenta a glicose. Aumenta a glicose, libera a insulina. Quando libera a insulina tem que ir lá avisar para o fígado, falar, pode parar a gliconeogênese. Você entendeu? A insulina que vai. Só que a insulina da resistência insulínica, ele não consegue fazer isso. Tá? Então você veja, começou o problema lá atrás, ele repercute aqui, ele não consegue parar a gliconeogênese. O próximo. E aí assim, o que ele vai fazer? Ele que ativa a glicogênio. Ele que vai falar para a gliconeogênese, para aí. Só que muita glicose, a insulina da resistência não consegue bloquear essa gliconeogênese. Aí aumenta a glicose, consequência do que eu comi e da gliconeogênese. Aí eu piorei a situação. Certo? Então assim, quem fez isso? Foi a informação. Tá?
Aí tem muita glicose no sangue. Próximo. No pâncreas, as ilhotas de Lange, o aumento da glicose no sangue é um estímulo para ele fazer insulina. Quer dizer, aumentou a glicose, o que o pâncreas tem que fazer? Vai fazer insulina. Ele não sabe do problema do IRS. E não deixa a glicose e diminui a glicose no sangue. Ele fala, a glicose está alta, eu fabrico insulina. O pâncreas, por isso que eu falo, o pâncreas está bom, não está ruim, então não é para tonificar o pâncreas. Tá vendo? Vamos lá. Muita glicose é outro fator de inflamação. O excesso de glicose também ele faz engano. Tá? O glicose, o IRS inflamado, ainda mais, ele não estimula, aí sim fica aquele ciclo vicioso. Tá? Vamos lá, próximo. O que piora a situação? Quanto mais comer, você vai piorar, porque aumenta a glicose, porque não tem jeito, o teu pâncreas não sabe o que é para fazer. Então o que eu posso fazer é diminuir a ingestão de glicose. Quer dizer, eu não resolvi o problema do IRS, mas eu diminuo o problema da repercussão do estrago que o excesso de glicose vai fazer. Tá? E aí você tem que comer, na verdade, aqui eu já coloco alguma coisa, o que tem que fazer? Comer pouco, né? E assim mesmo, a gente tem alimentos hiperglicêmicos, com muito carboidrato, e a gente tem que preferir alimentos de baixo índice glicêmico. A minha ladainha aqui, tudo é sempre a mesma coisa. Tudo da padaria aumenta a glicose muito rápido. Não sou contra a padaria. Tem cliente meu que é dono de padaria. E bons clientes, dono de padaria. Mas assim, o que não pode é comer coisas hiperglicêmicas. Tá? Tem mais inflamações ainda. Nós estamos falando de uma das inflamações, é o excesso de glicose. Tá? Outra inflamação é que os ácidos graxos são fruto da glicogênio, também produzem inflamação. Por quê? Lembra que eu falei que ele separa em glicerol e ácido graxo? E esse ácido graxo pode fazer inflamação também. Tá? Próximo. O excesso de glicose no extracelular é transformado em triglicéridos. Você lembra como é que faz o triglicerídeo? Né? Então, a célula, a glicose quer entrar lá dentro, sobra aqui fora. O corpo fala, bom, o que eu vou fazer com você aqui fora? Né? Eu vou transformar você numa outra coisa. Ele vai transformar a glicose em triglicéridos. Então, a triglicérido é um recurso que o corpo tem para armazenar glicose. Então, a nossa gordurinha é reserva. Tá? E aí, assim, por quê? Porque a glicose tem 6 carbonos. Lembra? C6H12O6, molécula de glicose. Tá clarinho na cabeça da gente, né? Mas falou por dentro, né? E o ácido graxo, ele é feito de cada ácido graxo tem 16 carbonos. Você multiplica por 3, quanto que vai dar, né? Próximo. Então, assim, o triglicérido são 3 ácidos graxos compostos de 16 carbonos, eles se chamam ácido palmítico e são unidos por um glicerol. Tá? Então, esse é o problema. Vamos lá. Quem quebra a estrutura do triglicerídeo é o chamado, é a lipase hormônio sensível. É uma enzima. Quem quebra, quem quebrou ali o glicerol com os ácidos graxos? É a chamada lipase hormônio sensível. A falta de glicose dentro da célula vai procurar a glicose dentro do triglicerídeo. E essa enzima quebra o triglicerídeo para poder obter energia do glicerol. Então você tem aqui o hormônio sensível que vai quebrar. Esse é um normal, o que ele faz? Normalmente ele está lá, ele vai lá e quebra para produzir. Tá? Próximo. A enzima lipase hormônio sensível, ela que quebra o triglicerídeo. E a insulina, quando ele aumenta, entrou glicose. O pâncreas fabrica insulina. A insulina é que vai lá avisar para o hormônio sensível, falando, para aí porque já está entrando comida lá de cá. Você entendeu? Então quem ativa o hormônio sensível é a própria insulina que o corpo faz.
Só que essa insulina bateu lá no glúteo, bateu lá no EIRS, tentou entrar, parece que ele perde a função dele. Aí essa mesma insulina já não consegue parar mais a gliconeogênese. Tá? Então, assim, veja bem, essa insulina que já foi usada da resistência insulínica, ele não consegue mais parar. Aí o que acontece? Nós estamos fabricando glicose. E ainda o jogo vai comer. Por que isso? Porque, tá? Por quê? Tá, vamos lá. E pode piorar. Tem ácidos graxos. O que esse ácido graxo faz? Pronto, próximo. Como gastar o ácido graxo? O ácido graxo quebra o triglicérido, vai para o músculo onde é oxidado para produzir energia na prática de exercício. Então, quando eu corro, não sei o quê, eu gasto meu ácido graxo. O ácido graxo que então, ele está lá no músculo para produzir energia. Tá? É uma forma. Mas se você não fizer exercício, esse ácido graxo fica lá parado. Fala, o que é para fazer? Fica lá dentro da célula sem saber o que é para fazer. Tá? E aí ele está parado lá dentro, ele passa a ser um corpo estranho. O corpo estranho provoca inflamação. Inflamação não deixa o ERS funcionar. Olha lá a meleca que ficou. Só que isso talvez até fácil, né? Hoje eu estou começando a fazer um pouco mais de exercício. Tem que correr mesmo, tem que gastar. Se eu não ativar meus ácidos graxos, ele vai ficar como um produto inflamatório, né? Então, repetindo aqui, ele está aqui, ele não cai. Isso que está aqui inflamado, ele não consegue entrar. Aí não faz essa. Ele bloqueia, não deixa o glúteo lá para frente. Lembra que eu estou falando? Tem que repetir isso muito, porque foi difícil para entrar até na minha cabeça também, tá? Então vamos lá. Próximo. Uma célula com pouco glicose dentro dela, por causa da resistência, vai estimular a gliconeogênese do triglicérido, a parte do glicerol de glicose. Mas os ácidos graxos, porque nós estamos falando, o ácido acumulado dentro da célula gordurosa, principalmente, porque o glicerol é gordura, né? Que ele está mais lá dentro da célula de gordura. E o ácido graxo dentro da célula passa a ser um corpo estranho e causa inflamação. Próximo. Né? Gente, repetindo aqui, você aumenta a glicemia por causa disso. Próximo. Aí tem um negócio que a gente chama de quelação. Quelação representa uma reação química de uma molécula que se liga a um átomo de metal. E lembra que no IRS nós temos cromo, magnésio, manganês e vanádio, além de ser metal também. Então quem acaba grudando nele e dando inflamação é excesso de glicose. Que ele faz uma quelação também. Aí eu estou explicando também como é que esse IRS para de funcionar. E o que aumenta a glicemia? Aumento da glicose tem lá suas consequências. Vamos falar da glicose. Nós temos dentro de nós uma proteína chamada apolipoproteína A1. É o principal constituinte do HDL. Certo? Você tem o LDL e o HDL. HDL é o bom. É o que vai te ajudar. Só que se aumenta muito a glicose, ele perde, o HDL vai perdendo, essa apolipoproteína vai perdendo a função. E o que vai acontecer? O HDL diminui. Aí assim, você veja só, você criou um problema por causa da inflamação, certo? E aqui, na próxima. O colágeno. Colágeno também, aqui tem um negócio. A hiperglicemia e a lisina. O colágeno é composto principalmente dos aminoácidos. Glicina, prolina, lisina, hidroxilisina e alanina. Mas essencialmente esses três aqui que é o mais atuante. A lisina é um dos aminoácidos que não forma a glicose. Lembra lá atrás que eu falei? Por isso que ele acaba sendo quelado. Porque ele não produz. Os outros que produzem, a própria glicose não vai fazer nada com ele, porque ele produz a glicose. Agora esse aqui não faz. Né? Então ele começa a quelar a lisina. E aí você começa, veja bem, para fazer o colágeno você precisa da lisina. Você não tem lisina, você não tem colágeno. Tá? Próximo.
E a deficiência do colágeno, o colágeno é que deixa as coisas mais durinhas, mais molinhas, sei lá, fofinhas, né? Certo? Então assim, ele endurece as artérias. Endurece as artérias, o que a pressão faz? Quando a sua artéria vai e volta, ele regula a sua pressão. Se ele não regular, a pressão começa a subir. Além de subir, né, o grande problema, você veja, ele ficou duro, é fácil de arrebentar. E onde que você tem as artérias mais fininhas, mais sensíveis a isso? Tem na retina, tem no rim e tem no dedão do pé. Certo? É onde... E nas articulações isso é outra coisa. Por exemplo, a pessoa fala, eu tenho uma artrose de joelho. Né? O que tem artrose de joelho? Não, você faz uma prótese. Não, peraí, você já remendar o negócio. Mas por que você tem artrose? Por falta de líquido sinovial. O líquido sinovial depende de quem? Do colágeno. Certo? Então eu faço uma sequência de extrato. Aí eu não tenho líquido sinovial dentro do joelho, aquele osso começa a pegar osso com osso, você vai fazer artrose. Certo? Então assim, você vê a consequência que você vai criando. Então assim, a pessoa fala que tem artrose, tanto faz lombar como de joelho, é a mesma coisa. Então ele começa também com a alimentação. Por que alimentação? Nós temos 5 elementos da terra: madeira, que é vegetal, fogo, terra, metal e água. A terra é tudo que você come. Tudo que você come. Quando a gente fala umidade em acupuntura, significa o quê? Tudo que você come. Não é um negócio só úmido do céu. Você tem a umidade que vem de cima e a umidade que você faz. Aqui agora eu vou dar uma explanada um pouco também. Assim, você tem os meridianos, Taiyang, Shaoyang, Yang Ming, Taiyin, Shaoyin, Shueyin, Shaoyin. É assim? Lembra mais ou menos isso? Então você tem Taiyang, bexiga, intestino delgado. Shaoyang, triplo aquecedor, vesícula biliar. Yang Ming, você tem estômago e intestino grosso. Você vê que ele está na barreira entre o yin e o yang. Então, tudo que você come está ali no yin. Mas a passagem dele é no yang min. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, outra temeridade. HD ali embaixo, somada à deficiência do colágeno, por exemplo, problema nas artérias, principalmente aí, a gente tem que preocupar com o coração e cabeça. Então, por que dá AVC e por que dá infarto? Então, você vê que no começo tudo, infelizmente, né, o que me entristece é o seguinte: eu tenho que parar de comer. E a minha maior tristeza é a cerveja. Eu tenho que parar a cerveja. Não sei. Porque a cerveja é só, a sacarose é glicose mais frustose. Maltose, vocês sabem o que é? Glicose mais glicose. Olha só a ferramenta. Então, assim, você dá uma vidinha, você fala, ixi, esse negócio é feio. Tá? Então, assim, o importante, a célula do tecido adiposo, somada à célula muscular, forma a maioria das células do nosso corpo. Por isso que o problema está no fígado e está na gordura. O maior problema não é que não tem nos outros, mas ele fala, a grande maioria está aí, ó. Né? E fazer esse exercício oxida os ácidos graxos que dão energia para o músculo, que diminui os ácidos graxos parados na célula gordurosa que impede a funcionamento destruído. Então, assim, incentivar de novo, assim, vai ter que fazer exercício. Tá? Muito bem. E pela acupuntura visa tratar as inflamações. E o que a gente sabe? A acupuntura, a circulação da energia Wei é dividida em 2 etapas. Tem a circulação diurna e a circulação noturna. Próximo. A circulação noturna da energia Wei é através das membranas dos órgãos das vísceras. A membrana que envolve as vísceras é o peritônio, junto ali com o mesentério, epícalo, tudo gordurinha, né? Com gânglios, né? Cheio de gânglios. Eles são ativados quando você faz o ponto R16 e o estômago 25.
Tá? Mas veja bem, isso é para a gente fazer acupuntura, mas o cara tem que fazer exercício e parar de comer, viu? Tá? A agulha tem que tocar no peritônio, não é uma agulhinha superficial, não. Tem que ir até bater onde você acha que endureceu. Aí você volta um pouquinho. Então, a agulha tem que ir, tá? Não é deixar ali aquele troço tudo balangando, não, tá? Então você... Tá bom? Vamos ver. Lembra que o tronco torácico, ele começa ali no sistema auditivo, na altura do Ming-Men, e sobe para desaguar aqui debaixo da clavícula. Certo? Então, assim, esse é o tronco torácico. Então, ele começa no sistema auditivo, que é VG4, lembra? No meio de bexiga 123. Esse é o Ming-Men. Por que começa a história, da onde que começa, por que o rim está lá, por que o Ming-Men está lá, né? Começa, tá? Vamos lá, próximo. Todos os meridianos, o que a gente tem na acupuntura? Todos os meridianos yânicos vêm para frente também. Todos eles passam por aqui. Tá? Eles vão passar por aqui. Menos o meridiano da bexiga. Tá? Então, todos os meridianos yang passam por aqui. Tá? Eu vou falar mais para frente, mas assim, todos os pontos da energia Wei, ele está no meridiano do estômago. Todos não, a maioria está no meridiano do estômago. Então, o estômago, ele está assim com a imunidade. Por isso que todos eles passam por aí. Por que não passa o Taiyang, que é da bexiga? Porque o Taiyang é da imunidade humoral. Esse daqui da frente é da imunidade celular. Eles separam. Você fala, eles sabiam bioquímica lá? Eu acho que, evidentemente, 5.000 anos atrás não sabia, mas eles concluíram tudo isso, pela lógica deles. Tá? Então vamos lá. Então, assim, o meridiano do estômago, ele começa passando aqui no estômago 12 e 13. Lembra que o tronco torácico para aqui em cima? Por isso que o ponto do estômago 12 e 13 está por aqui. Tá? Ele corresponde à drenagem do tronco torácico na veia subclava. No abdômen, esse meridiano vai descer, ele passa pelo estômago e passa pelo baço. Ele faz a união dos dois, yin yang, lá dentro. Tá? Principalmente pelo baço, porque o baço é um gânglio, o maior gânglio que nós temos. Então, onde tem maior imunidade é o gânglio do baço, que é o baço. Tá? Então, ele passa, ele faz a união do estômago-baço, né? E desse que tem depois ele vai parar lá no estômago, aqui embaixo, na região inguinal, onde você tem uma concentração grande de gânglios. Então, você vê que ele passa seguindo o caminho do tronco torácico. Tá bom? Na acupuntura, os meridianos, passa, ele vai passar pelo estômago, pelo baço, tá repetindo, vamos lá, para frente. Toda energia, por quê? Toda energia inata, energia adquirida, o responsável da adquirida é o baço pâncreas e estômago. Você tentar, você vê como é que é separado lá. Energia inata e energia adquirida. E a energia adquirida é o que você come. E quem é responsável pelo que você come? O baço, pâncreas e estômago. Tá? Lembrar que a derme, o tecido adiposo, pertence ao baço. Tá? A derme é o local da circulação do sistema linfático. Tá? Aí eu vou reforçar um negócio para cutucar a orelha de vocês, que são acupunturistas. Tá? Vocês já ouviram falar no tal de meridiano longitudinal. O longitudinal é composto principalmente do sistema linfático. Tá? Você falou, onde tem isso? No Nanjing tem 7 capítulos que fala sobre o longitudinal. Eu li aquela tranqueira um monte de vezes, depois é que vai cair na ficha o que é que ele está querendo dizer. Se você associar com o que a medicina ocidental conhece, você fala, bom, agora eu estou entendendo o que ele está falando. Porque você vai nas palavras dele, que eles não sabiam bioquímica, não sabiam nada, mas concluíram isso. Tá? Então, veja bem,
Então a derme é o local, por isso que a derme pertence ao baço. E é onde passa o sistema linfático. E aí você veja bem, você tem ó, epiderme e derme, né? Tá bom, epiderme e derme. O vento frio entra por onde? Ele entra com o vírus, ele entra pelo nariz e pela boca. Lembra? Vamos lembrar do Covid. Ele entra pelo nariz ou pela boca. Quem enfraquece o pulmão para ele entrar pelo nariz é o que está na pele. A pele é que sente o frio. A epiderme e derme sente o frio. Ele enfraquece porque quem protege a derme e epiderme é o pulmão. Pulmão pele, não é isso? Então, como ele enfraquece o pulmão, aí ele vai entrar pelo nariz. E nós temos aqui na pele, o que nós temos? O meridiano do intestino grosso. Certo? Você tem Taiyang, Shaoyang e intestino grosso. O Yang está aqui, ó. Então ele vai, e o intestino grosso começa em G1, G2, G3, não sei o que, vai até G20 aqui no nariz. Então aquela energia do frio vem e acaba enfraquecendo a energia do seu pulmão para o vírus entrar junto com o frio. Então assim, quando você tem o começo do Covid, o que a gente vê? Ele tem aumento de IgA, depois IgG, depois IgM. Não é assim a sequência? Então você aumenta isso, por quê? Porque ele está na derme e epiderme. Você entende? Porque ainda é a chamada imunidade humoral. Não é isso? Você tem imunidade humoral, imunidade celular. Imunidade humoral ligada principalmente ao linfócito B. E a celular ao linfócito T. Aí linfócito T quem fabrica, quem é o timo. Quem matura ele é o timo, que pertence ao fígado. Então já é uma coisa mais interna. Então a coisa um pouco mais superficial é a imunidade humoral, né? Por isso que você vai ver que primeiro começa a aumentar na Covid, você vai ver as imunoglobulinas. Tá? Então tá bom. E aí, assim, a derme é o local da circulação do sistema linfático. O sistema linfático é a morada dos gânglios, onde você encontra os gânglios. Tá? Muda. E aí eu sempre faço um paralelo aqui. Tal como as plantas que crescem em direção ao céu para buscar a orientação do céu, o Eiki segue para o exterior pelo mesmo motivo. O Eiki que é fabricado no fígado, que depende do vaso, que depende do rim, ele vai lá para fora. Em busca de quê? Da orientação da energia do céu. Você fala, puta, é uma salada isso aí. Mas assim, é esse o raciocínio que eles fizeram lá no meu conceito. Lendo, você fala, eles pensaram desse jeito, senão não tinha chegado a essa conclusão. Tá? Para isso temos pontos de esterilização de energia wave. Vocês já viram falar em algum lugar que nós temos ponto de esterilização. O que é? O wave que está lá dentro, que tem que sair lá para fora. Tá? E os pontos são aqui, F13, F14, E12, estômago 30, bexiga 57. Voz concepção 22, 23, estômago 9, estômago 5. Tá? Então você vai fazer a esterilização dessas energias. Fazendo propaganda, isso está no livro que eu escrevi junto com o Tetsuya Nato. O livro, quem escreveu a maioria mesmo foi o Tetsuya Nato. Eu só dei uns pitacos. Tá? Muito bom. Por fim, então, o IRS. IRS, o funcionamento dele depende de uma memória ancestral. Tudo que a gente faz, alguma coisa, nascer sabendo, depende de uma memória evolutiva ancestral. Você não nasce sabendo mamar, não sabe chorar, não sei o quê. Isso aí é tudo energia ancestral. Tá? E essa memória, ela fica guardada principalmente no triplo aquecedor. E o triplo aquecedor, se você traduzir para a medicina ocidental, é o próprio 3 folheto embrionário. Tá? Que é o mesodermo, endodermo e ectodermo. Você então se forma juntando
espermatozoide óvulo, você faz o zigoto, e do zigoto você vai fazer até chegar a mórula que vai implantar lá no útero. E por incrível, que é uma coisa que a gente só vai perceber, assim, ele se implanta entre as células, ele implanta no tecido intersticial. E o tecido intersticial é onde você tem o líquido intersticial que faz a circulação, faz a linfa, que faz parte da circulação do sistema linfático. Tá? Você vê que é uma sequência de coisas, a coisa não é por acaso. Você vê? Tá? E aí, assim, a concepção só acontece... Opa! Eu só tô aqui. Depois vai ter que... Vai ter que ligar aqui, cara. Agora vamos esperar um pouco para respirar, mas já está no finzinho, tá? Até que não esquentou muito. Não, é que esquentou. Não tem que empurrar mais. Não, é que tem que apertar aqui. Não está acendendo, não. Ali, ó, não está bem conectado. Tava soltando mesmo, porque ele é bem firme. Não está ligando. Geralmente quando tá piscando. Está piscando uma hora já assim. Aconteceu. Porque ele é bem preso, eu não sei por que solta. Isso aqui é um anti-choque. É dura, tão Acendeu lá. Demora um pouquinho. Agora ele vai começar a subir. Pode. Vamos lá, depois você faz Tá. a memória ancestral. A evolução de um embrião também é da memória ancestral. A partir do 3 folhetos, temos a formação de todos os órgãos que faz para a gente. Tá? Inclusive o IRS. Tá? Então, porque eu cheguei nisso aqui para te explicar onde é que nasceu o IRS. Ele não foi colocado ali por acaso. Ele foi um produto de uma evolução. Certo? Porque aí assim, colocando assim já para levar um pouco, né? Acho que é 36 por aí, uma cientista chamada Lynn Margulies, ela falou assim, que, assim, interpretação, tá? Não está bem do jeito que ela falou, mas assim, você só tinha célula, quando começou o mundo na Terra, nós só tínhamos células unicelulares, só células, separadas, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Durante 2 bilhões de anos só teve unicelular. Depois de 2 bilhões de anos, e teoricamente há 2 bilhões de anos atrás na gente, ele começou a dividir em 2 e 4, 18, 16, aí que vai formar a vida propriamente dita, que são multicelulares. Nós somos multicelulares. Então você vê que é aí que começa a juntar. Aí depois você tinha, quer dizer, durante esse tempo todo, a célula era única, mas ele se alimentava do quê? Ele alimentava de tudo que estava no mar. Estou vendo 2 bilhões de anos, ele só comia o que tinha lá. Então um comia o outro. Aí ele foi lá, uma célula foi lá e engoliu uma outra bactéria. Ele engoliu a bactéria. Só que, quando ele fazia assim, né, quando a célula era única, ele conseguia fazer, teoricamente, só 2 ATP. Por exemplo, na glicólise, você faz só 2 ATP. Mas aquela bactéria fazia 30 ATP, ou 28 ATP. Aí ele engoliu e falou, não, vamos fazer uma parceria aqui. Eu te dou oxigênio e você me devolve 28 ATP. Tá? E combinou ali com a bactéria e falou, vamos fazer isso aí, tá bom. E essa bactéria quem que é? É a mitocôndria. Entende? Então depois é que ele vai começar a fazer 30, 32 ATP, que eu não sei bem o número direito, as nossas células fazem 32 ATP. Porque ele se juntou com a mitocôndria. Tanto é que é um negócio interessante, que a mitocôndria, por exemplo, às vezes você vai fazer o DNA
você pega ali do núcleo da célula e faz o DNA. Quando você não consegue, por acaso, você pode fazer o DNA da mitocôndria, que é diferente da coisa. Você viu que um come o outro, era diferente. E esse DNA mitocondrial, né, é diferente. E só passa de mulher para mulher, de homem não passa. Você entende? Então, assim, é uma coisa da reprodução, da evolução e tudo mais. Então, por que isso? Isso é só para melhorar um pouco a informação de onde vem esse tal de folhetos embrionários, de onde que vem toda a evolução. Ela não vem assim, é que a gente fala, parece que começou ontem, mas é 2 bilhões de anos. Não é 10 anos, não é 100 anos, é bilhões de anos. Entendeu? Vamos lá, próximo. E aí, para melhorar o IRS, via tripoaquecedor, você faz os pontos do vaso de concepção. O aquecedor superior, VC17, aquecedor médio, VC12, aquecedor inferior, VC5, VC7. O Kihai é a reunião dos aquecedores. O bexiga 22, ele é o chu dorsal do tripoaquecedor. Ele está exatamente onde está a suprarrenal, né? Então, assim, você quer melhorar a suprarrenal, você tem que melhorar o tripoaquecedor. Melhorar o tripoaquecedor é o bexiga 22 que está em cima, tá em cima do rim, na suprarrenal. Então você tem um rim, que é bexiga 23, você estimula o bexiga 22. E embaixo do 23 nós temos o bexiga 24, que é o dorsal, o chu dorsal do Kihai. Lembra que o Kihai aqui era já a reação? Então esse pedaço todo está ligado ao rim e tripoaquecedor. Então, não esquecer ali que é o seguinte, saudável é comer pouco e alimento saudável. Não é comer pouco e porcaria. Tá? Comer pouco. O alimento natural, essa é outra ideia que a gente vê por ali, nos YouTube e tudo mais. Alimento natural que vem da natureza, por isso que chama natural. O que vem da padaria do supermercado não é natural. É uma transformação, não sei, é uma transformação, mas não é natural. Então, assim, para a gente mudar os conceitos, para a gente passar para frente alguma ideia um pouco mais sólida, né? Ah, eu gosto de alimento natural. Não, eu comprei sei lá, um brioche que é feito de milho, que não sei o que. Não, já não está servindo. E exercício também, né? Caminhar, tomando sol e a academia não tem sol. Por quê? Por causa da questão de tomar o sol. Quando você toma sol, o que você faz? Que a gente sabe. Vitamina D. Então eu vou falar uma coisa assim, isso aí eu falo para os meus clientes também. Você pega na natureza a planta, né? Ele pega o CO2, que a gente joga fora, outros bichos também jogam fora o CO2. Ele pega a água lá do chão, o H2O com CO2. E aí, através da energia solar, da fotossíntese, ele transforma aquilo em glicose. Você concorda que isso é um milagre, um troço fantástico. Agora, como é que seu corpo consegue produzir a vitamina D? Certo? Ele vai usar todo o seu corpo todo para fabricar a vitamina D. Então, quando eu tomo sol, não é engolir o comprimido de vitamina D. Quando eu tomo sol, eu estou fazendo o meu corpo a praticar exercício. É diferente, realmente, de você só engolir um comprimidinho e achar que o comprimidinho vai resolver o problema. Então, é muito maior, muito mais amplo você tomar sol. E não precisa ser muito, é meia hora por dia. Tá? Principalmente aonde? Se não der. Principalmente aonde? Nos braços, nas pernas. Por quê? Onde que a gente tem os pontos chão antigo, que faz troca com o universo? Nos pontos chão antigo. E nos outros faz, mas é bem mais devagar. Da curiosidade do ponto chão antigo, daqui para cá é mais energia, daqui para cá é mais sangue. Não é que não tem, os dois são misturados. Por isso que tem o chamado abrir portão, fechar portão, para misturar energia com sangue. Tá bom? Aí,
Obrigado pela paciência. É isso aí. Agora eu entendi porque aquela mulher lá no meio do não tinha.